Vamos meditar? Glória a Deus. Quando nós olhamos aqui logo em Neemias, no capítulo 1, no início, bem no início mesmo, onde nós estamos tratando, nós podemos observar algumas coisas que são relevantes para nós e importantes para nós nos dias de hoje, para que nós possamos pegar e levar a sério o nosso trabalho que nós fazemos para Deus. Quando nós vemos aqui lá em Neemias, do capítulo 1 até o capítulo mais ou menos 3, que nós podemos ver, Neemias começa narrando quem ele era, no livro você pode ver, esta é a história de Neemias, filho de Acalias. Aí no mês de Quisleu, que corresponde a dezembro, mesmo mês que nós estamos agora, quando eu estou gravando isso daqui, essa meditação. Aí ele vem falando aqui que é no reino do 20 do reino de Artaxerxes, o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, e eu me chamo Neemias, está em Suzana, capital do país. Anani, um dos meus irmãos. Aí o irmão dele veio aqui, ele chegou de Judá com um grupo de judeus. Aí ele pediu as notícias da cidade de Jerusalém, então eles começaram a narrar o que estava acontecendo, de que o povo não tinha construído os muros e já estavam numa condição bem ruim mesmo, Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido, haviam voltado para a província de Judá, estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto estavam desprezando eles, porque eles valorizam muito o dinheiro, essas coisas financeiras. Aí disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. O que eu quero meditar com você aqui? Primeira coisa que eu gostaria de colocar na tua mente para você entender e você poder começar a ter mais discernimento espiritual. O povo de Israel era um povo escolhido por Deus. Era um povo que Deus fez aliança com eles. Uma aliança eterna, de que eles iam realmente ser um povo reconhecido por todas as nações. Isso é, o povo de Israel tinha um Deus, Criador dos céus e da terra, todo-poderoso, para estar ao lado deles, ajudar a eles e fazer com que eles pudessem ter o que realmente muitas pessoas não tinham. Isso é tão sério, mas tão sério, que você pode ver que um rei da Pérsia estava numa condição melhor. O rei da Pérsia não era servo de Deus, era um rei bom, mas não era um servo que estava debaixo da direção de Deus, do Espírito Santo de Deus. Não tinha aquela aliança que havia com Israel. Esse rei da Pérsia estava numa condição melhor do que o povo de Israel. O que eu quero que você compreenda aqui? E você medite, é importante você meditar na palavra de Deus, porque você começa a entender melhor como se move o mundo espiritual e as coisas espirituais. O povo de Israel chegou nessa situação aqui que nós podemos ver por causa da negligência, por causa da forma como eles tratavam a Deus. Eles tratavam as coisas de Deus de maneira relaxada. É isso mesmo, sabe o que é relaxada? É quando você pega algo para fazer para Deus, e aí você pega e se dedica mais para as outras coisas do que para aquilo que Deus te pediu para fazer, do que aquilo que Deus te delegou para fazer. O povo de Israel, eles não levaram a sério a aliança que Deus havia feito com eles, eles não levaram a sério aquilo que Deus queria fazer com eles como nação, mas preferiram se entregar aos seus próprios interesses e vontades para fazer aquilo que lhes agradava. Chegou ao ponto, para você ter ideia, conforme nós estamos lendo aqui, porque nós estamos meditando, preste atenção, nós estamos meditando na palavra de Deus. Amém? Se você pegar aqui da época de Neemias e voltar no tempo, 152 anos. Foi o período em que Nabucodonosor destruiu Jerusalém, por causa desse tratar relaxado as coisas de Deus, não levar a sério as coisas espirituais, e o diabo gosta disso. Como o diabo gosta. O diabo gosta quando você é um crente que realmente não leva a sério as coisas de Deus e trata de qualquer maneira. É um crente de carteirinha, mas realmente não assume que é um crente o dia inteiro.
realmente não leva a sério as coisas de Deus. O diabo adora isso daí, ele gosta disso daí. Por quê? Porque ele arma ciladas para que você perca aquilo que Deus tem para a tua vida. Então Nabucodonosor invadiu Jerusalém, que era uma cidade que Deus tinha uma aliança com eles, ia fazer com que eles se tornassem uma grande nação, mas por causa da desobediência deles, por serem um povo que tratava Deus relaxado, Nabucodonosor invadiu Jerusalém há 152 anos atrás, derrubou os muros de Jerusalém, queimou os portões da cidade. Nós estamos agora aqui em Neemias 152 anos depois disso ter acontecido. Isso é, o povo, eles voltaram já de Babilônia, tinham acabado de ser, olha, eles já tinham sido libertos de Babilônia. Mas não tinham disposição, não tinham ânimo, não tinham fé, não tinham o quê? Muitas vezes nós passamos por isso. Sabe quando você não tem liderança? Quando aqueles que deveriam te ensinar, aqueles que deveriam ser exemplos, aqueles que deveriam ser as pessoas que passassem para você quem é Deus, através de suas ações, através de sua vida, através do que eles estão vivendo da parte de Deus, eles não passam isso para você. E você acaba também fazendo isso com a futura geração que você tem. Você não quebra esse elo, essa aliança com essa malignidade. Você também faz as mesmas coisas que te passaram que Deus não quer, que não é da vontade de Deus. Foi o que o povo estava fazendo. O povo de Israel não tinha paternidade. Eles não tinham pessoas que realmente se preocupavam com Deus, com a palavra de Deus, com as coisas espirituais. Eles estavam mais preocupados com o dinheiro, com o emprego, com a comida, com a roupa, com a cidade, com os recursos, o ouro, a prata, com o conhecimento, sabedoria humanos. Era isso que os líderes estavam preocupados. E o que aconteceu? Por fazerem isso, eles começaram a se corromper. O diabo conseguiu entrar em Jerusalém e conseguiu introduzir culturas, crenças, doutrinas, modo de pensar, de agir totalmente fora daquilo que era o padrão de Deus. E Deus levantou Babilônia por causa dessa falta de paternidade. Leve muito a sério o que eu estou te falando. Se você não busca a Deus como deveria e não ensina os teus filhos a buscarem a Deus como deveria, filhos espirituais ou filhos carnais, se você não passa para a próxima geração tudo aquilo que você recebeu de Deus, tudo aquilo que você conhece de Deus, tudo aquilo que você tem da parte de Deus, você não transfere isso daí, você fica só transferindo só para quem? Para quem é teu filho nascido do teu sangue. Não, eu só vou passar para os meus filhos, aqueles que fazem parte da minha família aqui. O restante, se quiser, vai ter que pegar e pagar para poder ter acesso. Vai ter que me dar dinheiro ou fazer alguma coisa para mim para ter acesso às coisas de Deus. Se você agir dessa maneira, você sabe o que vai acontecer? Estes mesmos que você não quer passar as coisas de Deus para eles, vão se corromper. E eles vão acabar trazendo ruínas para você que está posicionado diante de Deus. No meio de Jerusalém haviam pessoas idôneas, haviam pessoas que amavam a Deus, que adoravam a Deus, haviam pessoas sérias comprometidas com as coisas de Deus, porém o resto da população estava contaminada e corrompida. E por causa disso, Babilônia entrou em Jerusalém, saqueou, destruiu tudo que tinha em Jerusalém e levou cativos alguns que Deus preservou. Depois você pode ler na Bíblia que você vai saber quem foram as pessoas que foram levadas cativas para a Babilônia. O que você precisa aprender com isso? Que você não pode descansar enquanto a tua família está envolta nas trevas, enquanto a tua família está nas garras do diabo, está no pecado, está na mentira, está na idolatria, está numa religião que ensina a adorar mortos, a adorar imagens, a não ler a palavra, a não jejuar, a não meditar. Você não pode descansar.
enquanto você não trouxer essas pessoas para o Pai, para conhecer ao Criador dos céus e da terra, para conhecer a palavra de Deus. Porque se você fizer isso, eles vão se corromper e vão comprometer você. Deus, Ele quer que você seja uma pessoa que cuide das pessoas à sua volta e vigie com aquilo que o diabo vai tentando introduzir na tua família, vai tentando introduzir no teu bairro, vai tentando introduzir na cidade que você mora, vai tentando introduzir no estado que você mora, vai tentando introduzir no país que você mora, ou até mesmo na terra. Você precisa guerrear essas guerras espirituais para que o diabo perca o poder, os espíritos imundos percam o poder num raio de atuação que Deus deu para você. Porque você fazendo isso, o que vai acontecer? A corrupção não vai aumentar. E Deus vai começar a agir contra aqueles que estão sendo corrompidos, antes que eles se levantem para trazer maldição para você. Você está se santificando, você está buscando a Deus, você está se posicionando diante de Deus, mas não trava a guerra por aqueles que não estão, eles vão acabar trazendo maldição para você que está em santidade, está buscando a santificação do Senhor. 152 anos, meu querido, passaram e sabe o que o povo tinha feito? Não se levantaram para fazer nada, para reconstruir Jerusalém. Não se levantaram para levantar os muros, para colocar os portões. E aqui Neemias já estava aqui em um palácio, servindo ao rei. Ele servia o quê? Ele fazia assim, ele provava o vinho, a comida, a bebida do rei, caso estivesse envenenada, para que o rei não morresse. Olha o cargo do cara. A título de comparação, se compararmos com o que estava passando Israel, ele estava numa condição melhor, porque Israel já estava destruída. Muros derrubados, queimados, portões, a cidade toda desolada, pura miséria invadindo aquele lugar. E quantas vezes você vê na tua casa a miséria entrando por causa da idolatria, por causa da adoração a demônios, adoração a mortos, pessoas descomprometidas com Deus, pessoas que realmente não levam a sério o relacionamento com Deus, tratam a Deus de maneira relaxada, e a miséria entrando na tua casa, a miséria entrando na tua vida, o que você faz? Você faz igual o povo, você desanima, você paralisa. Você começa a se conformar com o que está acontecendo, sendo que você tem um Deus que é o Criador dos céus e da terra. Até quando você vai achar que Deus não pode fazer, que Deus não pode realizar, que Deus não pode transformar primeiro a tua vida, primeiro o teu coração, primeiro a tua mente, primeiro Deus precisa restaurar você. Não é uma cidade, não é um lugar. Deus precisa restaurar a tua vida, porque a partir da tua vida todas as outras coisas serão benditas. Não adianta você correr atrás de coisas, não adianta você ir atrás de construir coisas, restaurar coisas, levantar, colocar portas novas, levantar muros. Você querer pintar a sua casa, você querer reformar a sua casa, comprar móveis novos, conseguir dinheiro para todas essas coisas, roupas novas. Se você não está realmente na presença de Deus sendo liberto, se você não está deixando Deus trabalhar em você, causar em você uma reforma verdadeira, aonde o pecado não entra, a mentira não entra, as coisas de demônios e das trevas não entram na tua vida. Você vai construir, vai edificar, vai levantar, vai ganhar dinheiro, mas tudo isso vai ser destruído. Se não for pelo diabo e pelo pecado, o próprio Deus vai destruir, porque Deus não tem aliança com quem não quer se santificar e buscar a Ele de uma maneira séria. É trabalhar em vão, é debalde. Você vai trabalhar e vai perder tudo.
Além de vir doenças, pragas, enfermidades, porque você não quer limpar a sua vida. Você não quer deixar que Deus construa em você algo que reflita a imagem e semelhança dele. Você acha que Deus vai te prosperar, te fazer crescer e você refletir uma imagem de algo que não seja o caráter dele? Algo que não seja a imagem e semelhança dele? Para que Deus vai querer você representando ele com uma vida toda torcida, toda fora dos padrões de Deus? Você precisa buscar essa transformação no teu interior. Você precisa começar a guerrear contra aquilo que está tentando te levar para o pecado, te levar para a morte, te levar para a destruição. Você precisa levar a sério as coisas de Deus. 152 anos esse povo não fizeram nada. Voltaram para a cidade, mas não fizeram nada. Continuando a meditação aqui, nós podemos ver aqui agora então o que aconteceu. Neemias, ao ouvir o que estava... Olha como é que são as coisas, medite nisso. Neemias parecia estar numa condição boa, não parecia? Estava ganhando bem, trabalhando no palácio, ao lado de um rei. Sua situação financeira estava boa, tinha o que comer, o que vestir, lugar para morar, um bom salário. Ocupava um cargo de certa forma relevante, importante na vida dele, embora fosse um caso de morte, porque se alguém envenenasse as coisas do rei, ele ia morrer. Era para ele estar num cargo também melhor. Era para ele estar num cargo que ele fosse o rei e o rei estivesse servindo a ele. Que essa é a condição que você tem que começar a orar, você tem que começar a desejar. O rei possuía um caráter melhor do que Neemias, melhor do que o povo. O rei estava numa condição melhor do que Neemias e o povo, porque para Deus, quando olhava para o rei, a situação do rei estava melhor do que a de Neemias e a do povo. Não estou dizendo que Neemias não acreditava no Pai, no Criador. Não estou dizendo que Neemias não era servo de Deus. Não estou dizendo que Neemias não tinha um amor por Deus como deveria. Mas ele realmente não deixou Deus fazer uma reforma nele. Total. Você vai ver isso mais para frente, nos capítulos mais para frente. Nós vamos estar meditando sobre isso nesta guerra. E aí Neemias estava servindo ao rei, mas olha só como é que são as coisas. Por isso que você tem que tomar cuidado para não andar na tua carne. Não era para Neemias já ter percebido isso e estar em guerra pelo povo dele? Por que ele precisou que alguém viesse trazer as notícias para ele saber o que havia acontecido com o povo? Falta de união, falta de comunhão espiritual, falta de você buscar a Deus como deveria para que Deus te revele coisas ocultas, grandiosas que você não sabe. Falta de você verdadeiramente ter um compromisso com os teus irmãos, com aqueles que acreditam em Deus, em fazer com que eles se tornem discípulos de Jesus e não de um ministério, e não de uma igreja, e não de um líder. Mas que eles se tornem discípulos do Pai, do Criador dos céus e da terra, que eles se tornem discípulos de Jesus, que eles se tornem discípulos do Espírito Santo de Deus. Quando você começar a entender isso no teu coração, que você foi chamado para ser discípulo de Jesus e para fazer discípulos para Jesus, você vai ver como Deus vai começar a te revelar na madrugada o que você precisa fazer, agir, e você não vai precisar esperar alguém vir trazer notícia para você. Você não vai precisar que alguém venha falar para você o que está acontecendo. Aqui no caso, Neemias precisou que alguém viesse de lá de Jerusalém falar para ele, sendo que o próprio Deus poderia ter revelado para Neemias. Aí então Neemias entra aqui numa situação realmente de oração, ele começa a entender a importância da comunhão com o Pai. A importância de reconhecer que ele precisa ter comunhão com aquele que criou ele. Muitas vezes nós perdemos grandes bênçãos, nós perdemos grandes oportunidades, nós perdemos cargos na terra, nós perdemos empresas, nós perdemos coisas grandiosas da parte de Deus, e Deus coloca alguém que não serve a Ele, porém que a conduta dessa pessoa está até melhor do que nós que estamos na igreja. E aí nós perdemos essas bênçãos por falta de posicionamento nosso no que se refere a deixar Deus transformar a nós.
a transformar nosso caráter, a transformar nossos desejos, nossas vontades, a transformar o nosso ser para que realmente o Espírito Santo possa habitar em nós e se manifestar todos os dias. Você precisa começar a desejar isso. Neemias começa a falar então com Deus, o Criador dos céus e da terra, dizendo que, ó Deus dos céus, tu és grande e nós te tememos. Que temor que é esse? Que temor que é esse que você trata a Deus de qualquer jeito? Que temor que é esse que você pega o teu tempo e fica mais tempo atrás de coisas, e fica mais tempo buscando coisas na terra do que buscando a Deus, do que buscando o Espírito Santo de Deus, do que buscando a tua transformação, a transformação do teu entendimento, a transformação do teu sentimento, a transformação do teu ser? Que temor que é esse? Que você está mais preocupado com ter do que com o ser. Você ser algo do que você quer mais ter coisas do que ser alguém diante de Deus. E ele continua, tu és fiel. É claro, Deus é fiel. Ainda que a gente seja infiel, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar ele mesmo. Mas só que a fidelidade de Deus por nós sermos infiéis não é a mesma para quem é fiel. Quando nós nos tornamos fiéis a Deus, naquilo que realmente Deus exige de nós, aí sim Deus vai agir com a gente na mesma proporção de fidelidade. Mas quando nós não somos fiéis a Deus, Deus vai agir com você nessa mesma proporção. A fidelidade dele. E guardas a tua aliança. Você viu que Deus guarda a aliança independente do que você está fazendo, do que você realiza? Deus sempre guarda a aliança dele. Só que você acha que era para o povo de Israel estar dessa maneira? A aliança que Deus tinha com eles era para o povo de Israel estar nessa maneira, com muro caídos, portas queimadas, o povo na miséria. A aliança que Deus tinha era para Neemias estar tomando alguma coisa para que o rei não morresse. Era esse tipo de coisa que Deus tinha para esse povo? Será que, medita aí um pouco, será que a vida que você está levando é isso que Deus quer para você? Será que verdadeiramente você está agindo de uma maneira que realmente reflete o quanto você tem de comunhão com Deus, ou você reflete o quanto você tem de comunhão com coisas? Você está mais preocupado em conquistar coisas, em ter coisas, do que ter a tua comunhão com Deus dia a dia. Você passa o dia trabalhando, ganhando dinheiro, buscando coisas, buscando interesses, comprando coisas, vendendo coisas, atrás de alguma coisa para gastar, para comprar, atrás de pessoas. Ainda que seja com um pensamento ou sentimento, não, eu estou convidando ela para Jesus, eu estou evangelizando ela. Você corre atrás tanto das pessoas e de evangelizar pessoas, de pregar para pessoas, mas não cuida de você mesmo. Você não tem aliança com Deus, você está tendo aliança com o que tem que ser feito somente. Você só está tendo aliança em cumprir o que Deus manda e não em querer ser o que Deus quer. E Deus está te chamando para esse tipo de aliança, uma aliança de transformação na tua vida, uma aliança em que você passe mais tempo com o Pai, orando, jejuando, buscando a palavra. Você vai ver que Deus vai cuidar dos seus interesses, Deus vai fazer você ser abençoado, porque Deus não te colocou nessa terra para trabalhar, para ter coisas. Isso é coisa do diabo. O diabo, nesse sistema que nós vivemos, induz as pessoas a gastarem suas 24 horas do dia buscando os seus interesses e se esquecem de Deus. Depois a sua vida fica em ruínas. A sua vida fica em ruínas, as portas da sua vida são queimadas e entram demônios, entram espíritos imundos. Aí vem a miséria, vem o adultério, vem a prostituição, vem a traição, vem divórcio, vem filhos que se abandonam os pais e se tornam drogados, revoltados. Por quê? Porque você está permitindo que a construção que Deus quer fazer em você não seja mais importante do que as suas construções que você tem aí, pessoais, particulares. O que é mais importante para a tua vida? As coisas que você tem ou você? Você como pessoa é mais importante ou são as coisas que você tem? Não, porque quando eu tenho dinheiro eu sou feliz.
Não, porque quando eu tenho um emprego eu sou feliz. Porque quando eu tenho comida eu sou feliz. Será que a vida se resume a isso? A comida, dinheiro, uma casa, roupa, essas coisas? Deus te criou para isso? Isso é mais importante do que você realmente receber o Espírito Santo de Deus, ser transformado por Deus, Deus trazer uma transformação dentro de você que impacte as pessoas à sua volta com o poder dele. Que haja transformação no teu interior, que você reflita a imagem e semelhança de Deus em qualquer lugar que você vá. É esse tipo de aliança que Deus quer contigo. É uma aliança onde você vai ser transformado, e na transformação que Deus vai trazer para a tua vida, todas as outras coisas vão ser acrescentadas na tua vida, porque Deus vai dar ordem para que você viva e receba. Neemias não orava antes aqui, você via? Não há nenhum relato de oração de Neemias antes desse incidente de falarem para ele o que estava acontecendo com o povo. Por que ele não tinha essa relação com Deus? Mas tinha relação com o seu trabalho, com o seu dinheiro, com as coisas que tinha que conquistar. Porque nós fazemos isso, nós achamos que as coisas são mais importantes do que aquele que criou as coisas. Nós começamos a achar que o Criador não merece uma adoração nossa como as coisas. Conseguimos passar mais tempo buscando coisas do que Deus, do que o Espírito Santo de Deus, do que a transformação de Deus. Você acha que Deus vai fazer você passar na miséria, você passar fome, você perder coisas se você se prostrar diante dele, se você levar a sério a tua adoração com Deus? Não vai. Deus vai começar a agir a teu favor. Porque o poder de Deus vai começar a entrar em você, vai transformar o teu caráter, vai transformar a tua mente, vai transformar os teus pensamentos. Você vai começar a perceber ações demoníacas à sua volta querendo te levar para a corrupção, te levar para a miséria, para a prostituição, para práticas que não são de Deus e nem do caráter de Deus. Neemias começou a orar agora, gente, em nome de Jesus. Não há um relato de Neemias orando antes. Por que você vai ficar esperando acontecer alguma desgraça na tua vida, na tua família, para você levar a sério a Deus o que te criou? Aí ele vem com a oração: olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Aí ele se coloca no meio: eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Você está entendendo? Ele reconheceu que o posicionamento diante de Deus, dele, não correspondia, não era uma resposta satisfatória para Deus, para que Deus agisse. Ele foi sincero, foi verdadeiro. Nós ficamos o dia inteiro, 24 horas, Pai, sem te buscar. Nós ficamos o dia inteiro sem querer saber da tua palavra, sem querer saber do teu Espírito Santo, sem falar do Senhor. Nós ficamos mais tempo falando de coisas fúteis, ouvindo coisas fúteis, assistindo coisas fúteis, falando de coisas fúteis na internet, nas redes sociais, nos amigos, nos botecos, nas padarias, nas faculdades, no trabalho. Nós passamos mais tempo perdendo tempo com isso, e depois, quando vamos dormir, fazemos uma oração para o Senhor, qualquer coisa, e achamos que estamos te servindo e achamos que estamos te adorando. O Senhor, que é o Criador dos céus e da terra, aquele que pode transformar a tua vida, aquele que pode transformar a tua situação, aquele que pode te tirar dessa miséria, dessa vida miserável que você está vivendo, para te dar uma vida em abundância, com qualidade da parte dele. Você não gasta tempo com ele. E se alguém vai falar de Deus com você, você se irrita. E se alguém vai louvar a Deus perto de você, você se irrita, você se incomoda. Você acha que você vai conseguir ser liberto desse espírito imundo que quer te roubar, te matar e te destruir com essa vida que você serve para Deus, que você oferece para Deus? Não vai. Neemias reconheceu isso, que aquela vida que ele achava que era santa, que ele achava que era boa, que era a vida melhor para ele, ele reconheceu que não era, que ele precisava começar a colocar a Deus em primeiro lugar.
Começar a ter orações com Deus sérias para a transformação da sua vida, para a transformação da sua família, para a transformação daqueles que Ele ama à sua volta. Ele começou a entender que a importância da oração a Deus, da comunhão com Deus, também é importante para que a sua família, os seus parentes, as pessoas que Ele ama, estejam salvos, estejam libertos, estejam sarados, estejam cheios do Espírito Santo de Deus. Nesse Natal, quando você se reuniu com a sua família, você se reuniu para quê? Dizendo que está comemorando o nascimento de Jesus. E falou de quê? Você falou de quê? Você falou de Deus, pelo menos? Falou da palavra de Deus? Falou de Jesus? Não! E aí, o que você quer de Deus? O que você quer que Deus faça na tua vida? Ainda vem na cara de pau orar para Deus uns minutos dizendo que ama Ele e que acredita nele? Que amor que é esse? Ele enviou seu filho para morrer por você. O mínimo que você tinha que fazer é o dia inteiro ficar falando dele. O dia inteiro ficar buscando a ele, onde quer que você fosse, no trabalho, na faculdade, na tua família, nos lugares que você frequenta. Você falar desse Pai Criador só por ele ter enviado o filho dele para morrer por você. É o mínimo que você tinha que fazer. E é incrível como às vezes, gente, até os crentes, você entra num grupo de crentes e você não ouve falar da palavra de Deus. Você não ouve falar das coisas santas. Isso é um absurdo. Que povo que é esse? Frequenta um culto e acha que está salvo. Porque o pastor pregou uma palavra para ele. Porque ele foi lá e fez um serviço na igreja. Ele acha que ele está salvo. Em nome de Jesus, nós precisamos de um Brasil com crentes que realmente se comprometem com o Pai. Que realmente carregam a palavra de Deus em tudo que fazem, carregam o Espírito Santo de Deus em tudo que fazem, antes que venham a destruição dos muros e também das portas da nossa vida, antes que a tua casa seja destruída, antes que seja invadida pelo próprio Satanás, por demônios, pelos filhos das trevas. Sim, os filhos das trevas maquinam todos os dias para te roubar, tirar o que você tem, te pregar e ensinar coisas de demônios que ferem os princípios de Deus para você praticar contra Deus e Deus trazer destruição na tua vida, porque Ele sabe que não pode te destruir, porque Jesus morreu por você. Você precisa começar a levar a sério as coisas de Deus. O diabo está preparando coisas todos os dias para tirar as tuas bênçãos que Deus te deu, que Deus liberou dos céus para você. Aí ele te manda, o diabo, os demônios, esses líderes religiosos enganadores, manda você fazer coisas que ferem os princípios de Deus. Leia na palavra de Deus que você vai ver. E ainda você acha que é normal. Você se conforma e continua nessa prática dizendo que não tem nada a ver. Pode continuar praticando isso. Sua vida se afundando. Um monte de coisa acontecendo na tua vida e Deus não agindo e você não. Que é isso? Deus está comigo. Está uma pinóia. Você está com Deus? Como é que Deus vai estar com alguém que não está com Ele? Agora Deus é um quebra-galho. Deus vai fazer tudo o que você quer e você não precisa fazer nada para Deus. É claro que não. Vamos assim que Deus segue a gente. Vem Deus, eu estou precisando, vem fazer. E eu não preciso fazer nada. Aonde que você vai conseguir ver? Para de ser enganado. É o diabo que está preparando para a sua vida cilada. Ele está querendo te colocar na situação aqui de Israel. Ele está querendo fazer com que você quebre essa aliança que Deus preparou para você de te abençoar e te dar bênçãos e roubar você e usar as tuas bênçãos para aquilo que não presta, para aquilo que é das trevas. Você acha que os filhos das trevas têm prosperado por quê? Aqueles que não adoram o Criador têm prosperado por quê? Eles têm dado certo por quê em algumas áreas? Não falo em todas as áreas, porque mesmo que eles prosperem em algumas áreas, o diabo rouba em outras. Você pode ver que a vida deles tem sempre alguma coisa pendente. Por que você acha que eles estão em condições melhores? Porque o nosso papel como servo de Deus não tem sido um papel verdadeiramente que reflete a glória de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Nós somos frequentadores de culto. Nós ficamos esperando ter um dia do culto para a gente ir para a igreja e dizer que é crente.
Ao invés de adorar a Deus todo dia, em toda hora, em todo momento, em toda situação. É esse tipo de crente que Deus está procurando, de adorador e verdadeiro adorador. Um adorador que se prostra diante de Deus todos os dias, que se coloca diante de Deus em humilhação, sabendo que é pecador, como fez Neemias aqui. Um crente que intercede pela sua família, para que eles venham a conhecer esse Criador, para que eles sejam libertos, para que eles possam entender que a vida deles está em jogo. Então, em nome de Jesus, aí ele termina aqui dizendo, olha, ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Prazer, você sabe o que é ter prazer em algo? Prazer é quando você não consegue ficar sem. É algo que você passa o dia, você não consegue, você fica doido quando você fica sem. Pensa numa pessoa drogada, uma pessoa que é dependente químico. O que acontece com ele quando ele fica sem a droga? Pensa em alguém que é alcoólatra, que gosta de beber. Pensa quando ele fica um tempo sem bebida. Pensa em alguém que é prostituto, que gosta de ficar se relacionando assim com sexo toda hora, é viciado nisso. Ele fica um tempo sem fazer, ele fica desesperado. Você tem sido assim com a presença do teu Pai? Com a comunhão com Deus? Com as coisas do Pai? Você tem sido isso? Você tem esse prazer em buscar a Deus? Ou você cumpre uma obrigação? Deus sente isso. Deus percebe quando você busca Ele porque você não tem prazer em adorar a Ele. Quem tem prazer em adorar a Deus, meu querido, ele está o dia inteiro, ele não aguenta. Porque ele ama, ele é apaixonado pelo Pai que criou ele. Ele ama a Deus de uma tal maneira que ele não consegue ficar sem o Pai. É paixão à primeira vista. E aqui diz, olha, faze com que eu tenha sucesso hoje. Hoje. Olha a resposta dele para Deus. Faça com que eu tenha sucesso hoje. Mas por que ele falou isso? Porque o pedido dele, a oração dele, estava em harmonia com a vontade de Deus. Não adianta você ficar orando, pedindo coisas para Deus que não tem nada a ver com o reino de Deus, que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Em nome de Jesus, as tuas orações precisam estar em sintonia com o que Deus quer. Deus te chamou para você ir e fazer discípulos para Ele, não para você, para a tua igreja, para a tua religião, para o teu ministério. Mas como que você vai se você não tem ido até Deus primeiro? Se você não tem tido uma comunhão com Deus suficiente para receber de Deus algo para poder ir até as pessoas? Você vai até as pessoas na tua carne, com interesses, com vontades, para querer satisfazer os teus interesses, para suprir o teu ministério e aquilo que você quer. Você vai para que as pessoas façam o que você deseja. E quando você faz isso, você traz maldição para o teu ministério, maldição para a tua vida. Você precisa começar a pedir nas tuas orações para que Deus faça a vontade dele. Você tem que buscar a vontade de Deus para que Deus revele o que ele quer e então você pegar e discipular as pessoas também para buscar em Deus a vontade que quer para eles. E não você busca a Deus, Deus te dá o que você tem que fazer, aí você pega um grupo de pessoas para te servir, para que o teu ministério, a vontade que Deus, aquilo que Deus te mandou fazer, seja suprido. Deus te deu uma visão, Deus te deu uma direção. Olha, Ronaldo, você isso, Neemias, você vai sim, Neemias. Só que agora aí Neemias vai juntar um monte de pessoa para quê? Para o que ele quer. Aí todo mundo tem que pagar para Neemias pegar e restaurar. É assim que está acontecendo nas igrejas. As igrejas estão do mesmo jeito. O líder tem um chamado, Deus deu um chamado para ele, aí ele reúne uma galera, um grupo de pessoas para poder sustentar e patrocinar o chamado dele. Ao invés de ele pegar e crer que Deus vai suprir e ensinar as pessoas a cada um buscar o seu próprio chamado para que Deus supra o chamado deles. E se possível até mesmo ajudar aqueles que estão começando a terem o seu chamado exercido na excelência. Porque Deus vai te dar condições para suprir as pessoas, não para estar com você e nem para te servir, mas suprir as pessoas para que elas sirvam ao Criador. Busquem ao Criador e você vai ver Deus aumentar a tua sementeira.
Você que é líder, começa a pegar os teus recursos e fazer com que pessoas se busquem mais ao Senhor, busquem mais ao Criador. Pega os teus recursos e ensina essas pessoas a ir buscar em Deus o chamado delas e se livrar de você. Parar de ficar do teu lado, parar de ficar preso a você, escravo a você. E você vai ver como Deus vai começar a te abençoar mais. Deus vai começar a te dar mais vida e vida em abundância. Para de formar discípulos para você. Diz aqui ainda para nós encerrarmos. Faze com que eu tenha sucesso hoje. Isso é, ele já ia conversar com o rei para que o rei fizesse algo. E o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Então, para você prestar atenção aqui, quando você começar a levar a sério a Deus, parar de ficar brincando de crente, quando você parar de ficar levando as coisas de Deus de maneira relaxada, as tuas orações estiverem em concordância com a vontade de Deus, você vai pedir algo hoje. E você vai viver. Quando estiver alinhado com a vontade de Deus. Quando não tiver, você vai ficar no deserto aí, ó. Vai ficar no deserto, passando por situações difíceis, até você tomar atento. Tomar uma atitude realmente que você entenda que é o reino de Deus que você foi chamado para servir, não as suas vontades e os seus caprichos. Em nome de Jesus, amém? Espero que essa meditação possa entrar no teu coração, entrar no teu espírito e trazer transformação na tua vida, assim como tem trazido na minha, em nome de Jesus. E juntos nós vamos fazer com que o reino de Deus avance para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Toma posse.